Muito bem. Hoje eu quero falar novamente sobre liturgia. Essa aula eu a ministrei aqui na igreja, os irmãos vão se lembrar, eu não tenho bem certeza, ou no final de janeiro, ou no início de fevereiro do ano passado, quando ainda nós não fazíamos as nossas transmissões do culto e da escola dominical para a internet. Eu sempre gosto, e como pastor tenho preferido, repetir algumas das aulas que eu ministro, às vezes até sermões, para enfatizar determinados ensinos e posturas que nós temos tomado e para manter a igreja instruída. De janeiro do ano passado para cá, nós recebemos mais de 25 membros novos. E esses irmãos têm frequentado a nossa escola dominical e o nosso culto. Então, é importante repetir ensino, segundo está instruído em 1 Pedro, capítulo 1, a fim de que a igreja possa sempre se lembrar dos ensinamentos que recebeu da palavra do Senhor. E é por isso que nós sempre memorizamos as Escrituras, e é por isso que sempre ensinamos que se deve ler a Bíblia toda e com frequência, porque a nossa tendência é esquecer daquilo que foi ensinado e nós precisamos fazer. E uma das questões que hoje em dia é muito complexa para nós é a questão da liturgia. A história da igreja divide as igrejas em igrejas litúrgicas e não litúrgicas. E por incrível que pareça, nós presbiterianos somos classificados como igreja não litúrgica. Aí você pensa assim, mas os pastores vivem pegando no nosso pé por causa de liturgia. Deixa eu explicar melhor. A igreja litúrgica é aquela em que a liturgia já vem escrita do começo ao fim, e tudo que é dito e ensinado no culto, ele é dito e ensinado em todas as igrejas ao mesmo tempo. Quem foi católico, naquela época mais para trás um pouco, vai se lembrar que recebia na entrada do templo um missal. E o missal vinha não só com a liturgia da missa, mas com todas as falas do padre já escritas ali. Isso é uma igreja litúrgica. Tudo já é feito e tudo é feito para todos ao mesmo tempo. Igrejas não litúrgicas são igrejas em que cada igreja tem o padrão da liturgia, mas segue, na verdade, princípios de liturgia e não uma liturgia rígida e fechada sem alterações. Nesse sentido, nós presbiterianos somos igrejas não litúrgicas. Nós aprendemos o ensino básico da liturgia das Escrituras, mas cada conselho, cada líder aplica de acordo com a necessidade da sua comunidade local aos ensinamentos que são dados nas Escrituras. Por isso, eu estou expondo 2 Coríntios, mas o reverendo Erickson lá na primeira igreja está expondo outra coisa. O reverendo Augusto Nicodemos está expondo Romanos lá na igreja do Recife nesse momento. Nós não recebemos um missal onde todo pastor presbiteriano tem que ensinar a cada domingo sempre a mesma coisa, tá certo? Então o que é liturgia? É algo que nós precisamos aprender a lidar. Quando você abre a Bíblia, Atos capítulo 13, versículo 1 até o versículo 3, que é o primeiro texto dentro do livro de Lucas que mostra a respeito de uma estratégia missionária pensada, planejada, Lucas nos diz que o Espírito Santo mandou a separar a Paulo e a Barnabé para o serviço que ele tinha determinado, enquanto eles estavam servindo ao Senhor. Existem várias palavras do Novo Testamento original, o grego, que são traduzidas por servir. Existe, por exemplo, a palavra doulos, que quer dizer escravo, que era o escravo doméstico, aquele que sempre cuidava das coisas de casa. Existia o escravo que servia, o oikodomen, que era o servo da casa, ou o dispenseiro, que era o servo que era encarregado da cozinha. Ele administrava as compras e como e quando o alimento era feito. A principal característica do oikodomen é que ele tinha a chave da despensa, a chave de onde se guardavam os alimentos da casa. Tinha o hiperetes. O hiperetes era o escravo que trabalhava nos barcos e ele é que cuidava dos remos.
E alguns dizem que o hiperétes, aqueles navios gregos e romanos, tinham andares de remos, o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar, lá já debaixo d'água. E o hiperétes era aquele escravo que ficava no nível de remo mais baixo, que pegava o maior peso de água na hora de remar. Todas essas são palavras traduzidas por escravos do Novo Testamento. O diácono é outra palavra, o servo, aquele que servia às mesas. E a palavra que é usada aqui, eles estavam servindo ao Senhor, não é nenhuma dessas. É a palavra liturgel, da onde veio o termo em português liturgia, que também é traduzido por servir. É o serviço do culto, da adoração, do estar na presença de Deus, com cântico, com orações, com o ouvir e o aprender da palavra de Deus. Então, enquanto eles serviam, prestando culto a Deus, Deus disse: separem Barnabé, separem Paulo, porque eu tenho uma tarefa para eles. O que quer dizer que frequentar o culto, estar no templo, num momento como esse que nós estamos aqui, também é classificado na Escritura como serviço. Quem foi convertido a Cristo na época dos missionários norte-americanos, e pelo menos 4 deles passaram aqui na Vila Nova, vão se lembrar que os americanos, quando começavam o culto, eles não falavam assim: vamos começar o culto. Eles falavam assim: vamos começar os trabalhos. Vocês se lembram disso? Era comum. Eu me lembro dos poucos pastores norte-americanos que eu conheci, eles sempre falavam: nós vamos começar o trabalho. E até tem pastor brasileiro que critica os americanos por isso, porque dizem que americano só pensa em trabalho, ou business, negócios, né? Porque para eles o culto também é um negócio. Mas não é isso, não é nesse sentido de fazer negócio, é no sentido de servir. E servir é trabalhar. É nesse sentido que os americanos, que não tinham muito traquejo com o português, chamavam os cultos de trabalho, pela influência do significado da palavra no seu original nas Escrituras. Nós estamos aqui trabalhando, nós estamos aqui servindo ao Senhor. Existem várias formas de serviço, e frequentar a igreja e participar dos cultos é uma delas. E este serviço que nós prestamos aqui não é desorganizado, não é de qualquer jeito, não é do jeito que eu acho melhor, é do jeito que o próprio Deus revelou e ensinou para nós. A liturgia é o serviço que nós prestamos a Deus na adoração. Lembra do Salmo 29? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributar é pagar imposto. Então, todo ano, no mês de abril, a gente vê vários irmãos falando: eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda, eu tenho que ver a questão dos meus tributos. A palavra de Deus diz que a adoração é um tributo devido ao Senhor, é algo que nós temos por obrigação fazer. Por isso, o Salmo 100 diz: celebrai ao Senhor todas as terras, todos aqueles que foram criados por Deus lhe devem adoração. Assim, o serviço diaconal, por exemplo, é a liturgia da igreja após a liturgia do culto. O diácono é aquele servo que serve quando não tem culto, quando não tem esse ajuntamento aqui. Às vezes nós olhamos para os diáconos e pensamos que a única coisa que eles fazem, coitados, é ficar lá na porta da igreja vendo se vai entrar alguém, especialmente um cachorro ou um bêbado, para não deixar isso acontecer. E ficar falando para as crianças ficarem quietos na hora da pregação. Não é só isso. O diácono, ele tem a força do seu ofício exatamente quando o culto acaba, para atender pessoas necessitadas, para ver quais são os enfermos da igreja, para orientar a igreja na questão de como organizar o serviço de donativos, por exemplo. Às vezes uma irmã chega para mim e fala assim: pastor, eu comprei uma geladeira nova, a minha geladeira velha ainda está em boas condições de uso, eu comprei foi uma maior e essa é menor, então eu quero doar para a igreja, para que a igreja doe para alguém. Para onde que vai essa geladeira? Essa geladeira vai para as mãos dos diáconos. Eles é que vão ver entre os irmãos quem precisa de uma geladeira.
e assim outras coisas mais, cestas básicas e tudo mais. Por isso você não precisa ficar envergonhado, nem com medo de se o pastor vai achar ruim se você não falar para ele que você tem algo para doar. Você pode procurar diretamente a junta diaconal da igreja, porque a junta diaconal é a responsável pela liturgia, pelo serviço depois da liturgia do culto. A liturgia é, explicando de forma simples, o caminho que a adoração percorre enquanto nós a realizamos. A Escritura mostra como Deus quer ser adorado. Quando Deus revelou-se a nós, Ele não só disse quem Ele era, mas Ele também disse como nós podemos nos aproximar dEle. Porque Ele disse para Moisés que Ele é tão santo, que nenhum pecador permanece vivo na sua presença. Então a liturgia é a forma como Deus disse que nós devemos nos comportar e proceder na sua presença. Eu não posso chegar no culto de qualquer forma e adorar a Deus do jeito que eu acho mais interessante, mais produtivo, mais relevante. Eu devo adorar a Deus seguindo as instruções que Ele mesmo revelou para nós na sua palavra. Então, qual que é o modelo de liturgia para nós? O modelo que nós temos de liturgia revelada na Bíblia é a liturgia do tabernáculo. Por que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo? Ele mandou Moisés construir o tabernáculo exatamente para que o povo pudesse adorá-lo. Ele mandou colocar o tabernáculo bem no meio do acampamento, bem no centro, para que o povo de Deus entendesse que o centro da sua vida é adorar a Deus. Que toda a sua vida ela é voltada para esse Deus que o chamou, o libertou da escravidão no Egito, para que ele pudesse, como disse Moisés a Faraó, ir até o deserto a fim de adorá-lo. Lembra que Moisés falou isso para Faraó? Então Deus libertou o seu povo da escravidão no Egito para que o seu povo o servisse. Pastor, então nós só trocamos de rei? Continuamos escravos? Continuamos escravos, só que agora nós somos escravos de Deus, que não faz como o Faraó fazia, que mandava jogar os filhos, homens recém-nascidos, para serem comidos do jacaré lá no rio Nilo. Moisés escapou dessa, mas ele também estava condenado a morrer, não só afogado no Nilo, mas ser comida de crocodilo. E aquela 10ª praga, que era o castigo sobre os filhos primogênitos do Egito, se você leu a Bíblia com atenção, era o mesmo castigo que o faraó havia imposto sobre as mulheres grávidas de Israel. O homem que nascesse deveria ser jogado no Nilo. Era isso. Então, quando você fala assim, mas Deus foi muito maldoso em matar os primogênitos do Egito, Deus só estava devolvendo ao faraó aquilo que ele quis impor sobre o seu povo. E Deus, às vezes, retribui conforme as nossas injustiças com a sua justiça. Então, quando você estuda o tabernáculo, você aprende, lendo o Novo Testamento, que o tabernáculo ele apontava para Jesus. Tudo o que tinha no tabernáculo apontava para Jesus, mas pelo menos e especialmente 7 utensílios. Aqueles 7 utensílios que foram colocados dentro do tabernáculo, eles são a espinha dorsal do culto. E aí você lembra o tabernáculo? O tabernáculo era aquela tenda retangular, que tinha uma outra tenda no centro, e essa tenda era subdividida em 2 partes. Então havia o pátio, havia o santo lugar e havia o santo dos santos. E nesse tabernáculo haviam distribuídos 7 utensílios. Na entrada do tabernáculo, o altar do holocausto. Na entrada do santo lugar, o altar do incenso. Dentro do santo lugar, à direita, a mesa dos pães da proposição. À esquerda, o candelabro. Bem no meio, a entrada do santo dos santos, o altar de incenso. Na verdade, na entrada do santo lugar, era a bacia de lavar.
E lá dentro do Santo dos Santos havia a Arca da Aliança. E separando os dois locais havia o chamado véu. E aí a gente pensa no véu como esses panos de organza transparentes que você vê do outro lado. Não, eram cortinas pesadas, dessas bem mais fortes que o blackout que você coloca na sua janela quando você quer assistir filme ou outra coisa e o sol está batendo do lado de lá. Esses instrumentos, cada um deles apontava para Cristo: o altar do holocausto, o seu sacrifício por nós; a bacia de lavar, a santificação que Ele nos dá; a mesa dos pães da proposição, Cristo é o nosso pão da vida, o alimento; o candelabro, Cristo é a luz do mundo, aquele que nos guia e nos dirige; o altar do incenso, Cristo é aquele que media as nossas orações; e a arca da aliança, Cristo é a presença de Deus entre nós. Então, para que você pudesse estar na presença de Deus, lá no Santo dos Santos é onde a glória de Deus se manifestava, a Shekinah em hebraico, você tinha que percorrer todo esse caminho. Não é sem razão que quando o pecador vinha ao tabernáculo para adorar, e ele entrava pela única abertura, uma cortina que se abria, quando ele abria aquela cortina, o primeiro instrumento que ele via estava ali enorme e bem no meio, à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto. Isso quer dizer que nenhum pecador pode adorar a Deus sem que primeiro resolva com ele a questão do seu pecado. Quando alguém ia ao tabernáculo para adorar, e vamos dizer que ele fosse um efraimita que morasse lá na ponta, lá na última tenda do acampamento, e eram pelo menos 6 milhões de pessoas, no mínimo, ele tinha que sair lá da última tenda, puxando a sua ovelha em direção ao tabernáculo, passava na frente da tenda de um monte de gente, todo mundo que via aquele homem indo em direção ao tabernáculo, puxando uma ovelha, já sabia de cara: ele pecou e está indo confessar. E aí os fofoqueiros e as fofoqueiras começavam: o que será que foi o pecado dele? Não é? Mas o fato é que qualquer uma precisava ir até o tabernáculo. Os maridos representavam as mulheres, eles levavam os seus pecados e os pecados da sua família até o tabernáculo. E quando ele entrava no tabernáculo, o sacerdote se aproximava dele, e o sacerdote trazia um cutelo, uma faca de sacrifício. Então o homem colocava a mão sobre a cabeça da ovelha ou do carneiro, e ele orava em voz alta, de forma que o sacerdote que estava perto ouvisse a sua oração, dizendo qual o pecado que ele havia cometido. Então ele, não o sacerdote, pegava o cutelo e ele cortava a garganta do cordeiro. O sangue era derramado numa bacia. Vinham os levitas, levavam o corpo do carneiro para o lado direito do tabernáculo, onde haviam essas mesas, e ali o cordeiro era esfolado, era tirado todo o seu pelo, era tirada toda a sua gordura, a gordura ela ia para o altar do holocausto, e a carne, conforme as instruções, eram separadas para os sacerdotes, para os levitas, para eles levarem para casa e comer. Aquilo que, de acordo com o tipo de sacrifício, deveria ser queimado, seria queimado. O pessoal que gosta da picanha era tudo desalentado naquela época, porque toda a gordura era para Deus. Então, se vocês gostam de gordura, a Bíblia diz que Deus gosta muito mais. Deus é o principal dos churrasqueiros, né? E era para Ele. Da ovelha que era sacrificada, não tinha picanha, era de Deus. E enquanto o levita ou o sacerdote auxiliar esfolava o cordeiro sobre a mesa, preparando para ser queimado no altar do holocausto, o sacerdote pegava o sangue daquela bacia e ele derramava ao redor nas paredes do altar do holocausto.
Depois disso, o sacerdote ia até a bacia de lavar na entrada do santo lugar, lavava as mãos que estavam sujas de sangue, lavava os pés que estavam sujos de poeira e entrava no santo do santo e se posicionava em frente ao altar do incenso. E ali ele intercedia pelo pecador que havia confessado o seu pecado e morto ou matado uma ovelha para mostrar que o seu arrependimento era verdadeiro. No Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma única vez por ano. Ele apresentava 3 sacrifícios. Um por ele, antes de mais nada. Um outro pelos pecados do povo do ano todo. E o terceiro, ele colocava as mãos sobre a sua cabeça, mencionava todos os pecados que ele lembrava que as pessoas haviam confessado para ele durante o ano todo. Então entregava esse bode, não era um cordeiro, era um bode, às mãos de um sacerdote. Esse sacerdote ia o mais longe que ele pudesse no deserto, e lá ele soltava o bode para o bode ir embora morrer de fome em qualquer lugar. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a achar que era muita maldade soltar o bode para morrer de fome no deserto. Então eles passaram a subir numa montanha e jogar o bode lá de cima, para que ele morresse na queda. É o chamado bode expiatório. Ele carregava todos os pecados sobre si para morrer de fome no deserto. Essa é a liturgia do tabernáculo. Havia um caminho para poder entrar na presença de Deus e receber a sua aprovação. A igreja que crê que há uma unidade entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, quando começou a se reunir para adorar, ela seguiu a liturgia do tabernáculo, que era mais ou menos a liturgia que se praticava nas sinagogas. Lembram que depois de Nabucodonosor o templo foi destruído e passou a existir a sinagoga. Na sinagoga não tinha altar de sacrifício, não tinha nada, tinha instrução. Então a instrução era ministrada seguindo uma liturgia de preparação. Quando o templo foi reedificado e depois destruído de novo no ano 70, a liturgia das sinagogas é que permitiu ao judaísmo continuar existindo como uma religião monoteísta. Como o cristianismo ele se desenvolveu a partir do judaísmo, então a liturgia do judaísmo seguiu na liturgia da igreja. Se você pega os documentos mais antigos sobre adoração, como a primeira apologia de Justino, onde ele descreve o culto cristão 2 vezes, ele mostra que a liturgia do culto cristão era a mesma da sinagoga, com a diferença de que o ensino da palavra era dado em relação a Jesus, e que todo o Antigo Testamento era explicado de acordo com a revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós lemos, por exemplo, Isaías 6, nós descobrimos que adorando no templo, Isaías foi ao templo para adorar. Isaías capítulo 6, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor. E aí ele descreve os serafins, aqueles anjos com 6 asas, com 2 cobriam os olhos, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, em sinal de reverência. E ele mostra que há uma diferença entre anjos, tem os querubins e tem os serafins. E a única vez que se fala dos serafins, falam deles no que diz respeito à adoração. E sempre que se fala dos querubins, fala deles a respeito de guerras, de batalhas e de Deus enviar para alguma missão para resolver alguma coisa. Satanás, que era o anjo de luz, ele era um querubim, ele era um anjo da guarda. O arcanjo Miguel, que é mencionado em 2 Pedro, é um querubim, não é um serafim. O anjo que vem anunciar a Maria o nascimento de Jesus, não diz que ele é nem serafim e nem querubim, mas a própria palavra anjo significa mensageiro, aquele que leva uma mensagem para alguém. Então ele está lá, e aí ele está na adoração, ele vê Deus sendo adorado pelos seus serafins, e ele então se percebe pecador e diz: ai de mim, eu vou morrer porque eu vi o santo.
O anjo pega a brasa, toca com aquela brasa a boca dele, não queima, não tem problema de gastrite depois disso, e diz: o seu pecado está purificado. E logo a seguir, então, ele ouve Deus perguntando: quem que eu vou enviar? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. A partir disso que aconteceu com Isaías, a igreja adaptou o entendimento de como Isaías se apresentou diante de Deus no templo, numa adoração particular, para a liturgia. Então você vai perceber que o caminho do tabernáculo e a forma como Isaías descreveu o seu encontro com Deus descrevem a liturgia do culto para nós. Isaías, você vê na conversa de Isaías com Deus, no capítulo 6, adoração, contrição, perdão e depois consagração ou envio. E se você pegar o nosso boletim e olhar a liturgia do culto da noite, está impresso aí para você, você vai perceber que aquelas palavrinhas em negrito seguem esse caminho. Nós adoramos a Deus seguindo o caminho que nós encontramos na própria Escritura para a organização do culto. Então, a forma como nós fazemos o culto, ela é intencional. Existe um caminho que Deus traçou e nós orientamos todo o ensino do culto, toda a mensagem do culto, seguindo e segundo essa direção que nós encontramos na própria Escritura. Andando aqui um pouco mais, então, há um tempo atrás, o reverendo Joer deu uma palestra na escola dominical na primeira igreja sobre 7 princípios que devem reger a liturgia do culto. E ele gastou lá 1 hora e pouco explicando cada um desses 7 princípios. O primeiro princípio que rege a liturgia cada vez que você é chamado para preparar uma reunião ou um culto, lembrando que a gente faz uma diferenciação entre o culto de domingo e as reuniões semanais. As reuniões semanais não são o chamado culto solene. Então há maior liberdade na montagem de como que a reunião vai ser organizada. Ela pode ser bem mais informal. Mas o culto de domingo, ou o culto que foi preparado para ser culto, de ação de graças, ofício fúnebre, essas coisas, nós não podemos abrir mão do caminho que a Escritura traça, porque nós estamos falando de nos encontrarmos com Deus especificamente para adoração. E aí nós somos conduzidos pelo caminho que Deus traçou, não pelo caminho que nós escolhemos. Quando você estuda liturgia no seminário, você descobre que há a liturgia mais antiga, a liturgia tradicional e a liturgia contemporânea. O que é a liturgia contemporânea? Momento de cânticos e pregação, só. E aí no momento de cânticos as pessoas colocam o que quiserem. Tem igreja que coloca até circo, gente subindo e descendo, gente dançando, essas coisas todas. Então a liturgia contemporânea, especialmente a liturgia brasileira, ela é organizada mais ou menos conforme as nossas estações do ano. Seco e chuvoso, mais nada. As pessoas tentam fazer 4 estações no Brasil, né? Verão, primavera, inverno e outono. Mas aqui no Brasil é seca e chuva. A gente organiza a nossa vida em cima disso. Até a afinação do piano é feita dessa forma. E aí as pessoas trouxeram isso para o culto. Só tem cânticos e depois palavra. Em alguns lugares nem palavra tem mais. Tem comércio. Agora, a igreja aprendeu então que o primeiro princípio que deve reger a organização do culto é a sua conformidade com a Escritura. Que o culto deve ser organizado e construído para que as pessoas possam adorar a Deus de acordo com o que a Bíblia ensina sobre o culto. E não o que nós achamos melhor, que nós achamos mais bonito, que nós achamos mais interessante ou aquilo que nós achamos mais apropriado. Dentro do que a Escritura ensina sobre culto, nós construímos a nossa adoração. Segundo princípio, caráter universal. O que nós ensinamos sobre o básico, os princípios de liturgia, é para o mundo todo.
Então, se você adora aqui na igreja de Vila Nova e resolve tirar férias missionárias e passar um mês lá em Angola, em Luanda, e lá você resolve visitar a igreja presbiteriana do Farol, que tem esse nome porque fica perto do farol, próximo ao mar, você vai ver que a liturgia da igreja presbiteriana do Farol, eu preguei lá uma vez, é igualzinha da Vila Nova de Goiânia. Tem diferenças culturais, aqui a gente usa piano, lá eles usam atabaque. O piano deles é o atabaque. O rapaz que toca o atabaque, na hora que termina o primeiro cântico, ele está suando mais com a bica. Numa afinação que a gente fica morrendo de inveja, tanto que aqueles irmãos negros cantam forte e com uma voz maravilhosa. E ele tem as suas peculiaridades. Mas o atabaque ou o piano serve à ordem do culto. E onde você for vai ser assim. Por quê? Porque essa liturgia ela foi construída de acordo com os ensinos bíblicos a respeito de como o culto deve ser conduzido. Terceiro, o culto deve ser teocêntrico. O centro do culto é Deus, a sua palavra e a adoração ao seu nome. Essa é a razão, por exemplo, quando a gente faz homenagem, como nós fizemos há poucos dias no nosso culto dos 75 anos, não sei se os irmãos perceberam, todas as homenagens foram colocadas após a impetração da bênção que determina o fim do culto. Como nós não temos um salão de festas para poder, faz um pouco aqui e faz o resto lá, então nós usamos também o nosso templo, que não é o sacrossanto templo da face da terra, que não vamos fazer loucuras aqui dentro, mas também é o local onde nós festejamos as nossas vitórias e as nossas alegrias. Então, aquilo que faz parte do culto, faz parte do culto. Terminou o culto, aí a gente pode aplaudir, pode dar diploma, pode tirar foto, faz o que for possível e apropriado também para não ficar cansando as pessoas. Mas, durante o culto, na hora da adoração, o centro é Deus. Nós não fazemos homenagens às pessoas na hora do culto, porque na liturgia do tabernáculo, na liturgia da igreja, no encontro de Isaías com Deus lá no templo, não tem nada disso. Não vejo nenhum problema fazermos depois. Mas fazer durante, eu já tive brigas feias com a SAF por causa do culto do bebê. Uma irmã ficou brava comigo porque eu coloquei a entrega do presentinho da Bíblia para o bebê depois da impetração da Bíblia. Então Deus não vai abençoar os nossos bebês, pastor, porque a bênção aconteceu antes da homenagem. Que coisa, hein? Deus é limitado pelas nossas homenagens. Não, nós fizemos o culto como deve ser feito, e aí depois fizemos festa com a criançada, e foi uma bênção. E é por isso que às vezes parece que os pastores são chatos demais quando falam, isso não pode, não vamos fazer desse jeito, vamos pensar de outra forma. Essa música não dá. Aí eu vou cantar aqui na frente como Zaqueu, né? Ou restitui, traz de volta o que é meu. Reverendo Joel disse que foi pregar numa igreja, e aí cantaram essa música, e ele percebeu que a moça que estava cantando lá na frente, na hora do restitui, se virou para o lado do namorado que tinha perdido. Restitui, traz de volta o que é meu. E aí o culto deixa de ser para Deus, para ser para nós. E aí a gente sai no final do culto dizendo para as pessoas, o culto hoje foi muito chué. Que cantorzinho fraco aquele lá. Ainda bem que não é o pastor Hélio, porque senão ia ser um desastre. Mas ir cantar lá na frente eu não vou. Porque eu sei que a minha voz não chega nem aos pés da do irmão que teve coragem, pelo menos, de cantar. A gente descobre na igreja que muito do que é feito aqui na frente é muito mais baseado em coragem do que técnica. É claro que tem muita técnica. Mas tem gente que sabe tocar um piano como ninguém. Mas na hora que fala assim, é na frente da igreja, pastor? Não. Eu trabalhei 14 anos tentando convencer uma irmã de tocar o piano da igreja. Ela tocava como ninguém, na casa dela. Mas na igreja, na frente das irmãs, da SAF, nunca. Não tinha coragem. Um irmão uma vez deixou a nossa igreja porque nós mudamos o piano de lugar.
Era a única pianista que a gente tinha. Aí nós colocamos o piano de lado, ela não foi mais na igreja. Quando eu descobri, já era tarde. Quando voltamos o piano para a posição antiga, eu disse, não volto lá mais não, depois eu coloco o piano naquela posição de novo. Não voltou mais, nós perdemos a nossa pianista. Ela dizia que atrás do piano, onde ninguém via, ela tocava. Mas o piano de lado, para as pessoas a verem, de jeito nenhum. E assim vai. Então, o culto não é para nós. O culto é para Deus. Por isso ele tem que ser teocêntrico. Quem tem que dizer se o culto foi bom ou foi ruim é o próprio Deus. E Deus diz. Lembra como é que se determinava se um rei era bom ou se ele era ruim? O rei Josafá foi um bom rei, porque andou nos caminhos do Senhor, obedeceu e guardou a aliança de Davi, seu pai. Acabe foi um Deus ruim, porque não andou nos caminhos de Davi, não guardou a aliança com Deus. Então, aquela velha situação entre Abel e Caim, toda vez que passa na televisão um filme, ou alguém escreve um artigo, aparece alguém e me pergunta, pastor, por que Deus não aceitou o culto de Caim? Porque era cereal? Não, a Bíblia diz claramente que Deus não aceitou o culto de Caim por causa do seu comportamento. Pois Deus vira para Caim e diz, se procederes bem, é claro que serás aceito. Então Deus ligou aceitar ou não aceitar o culto ao comportamento da pessoa. Como é o seu comportamento quando você não está aqui? É isso que vai determinar se Deus vai te aceitar ou não vai te aceitar na hora da adoração. A forma da adoração, ela é determinada pelo Deus. Por isso o culto tem que ser, em quarto lugar, verdadeiro. O que quer dizer verdadeiro? Quer dizer duas coisas, baseado na verdade e autêntico na sua execução. Aqui eu adoro a Deus e canto com alegria ao Senhor. Lá em casa eu xingo, falo palavrão, quebro panela e bato nas pessoas. E os meus vizinhos não me aguentam. Ele tem que ser verdadeiro. Eu devo adorar em espírito e em verdade. E há uma discussão a respeito do que significam essas expressões. Espírito, em João 4:24, deve ser traduzido com letra maiúscula, o Espírito Santo, ou com letra minúscula, o Espírito humano. Se for com letra maiúscula, o Espírito Santo quer dizer que todo o culto deve ser de acordo com a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito está revelada nas Escrituras. Se for com letra minúscula, quer dizer que a minha adoração ela tem que ser sincera. Ela tem que ser autêntica. Ela não pode ser teatralizada. Aqui eu executo o papel de adorador. Lá na oficina, eu executo o papel do mecânico. Lá no hospital, eu executo o papel da enfermeira. E nós dividimos a nossa vida em papéis. Em casa, eu sou mãe. Na empresa, eu sou enfermeira. Na igreja, eu sou líder do coral. Cada papel vai exigir um comportamento ético diferente. Não. Você precisa ser a mesma pessoa, autêntica, como enfermeira, como adoradora e como dona de casa. É o que diz as Escrituras. O culto, em quinto lugar, deve ter foco na palavra e no sacramento. Como eu disse, a nossa igreja não é uma igreja litúrgica, no sentido de que ela gira em torno do sacramento. A igreja católica, por exemplo, você vê no formato do templo o que é mais importante. No centro do templo católico tem a mesa ou o altar, onde o padre celebra a missa e executa o sacrifício da hóstia. Numa igreja protestante, a nossa não está muito no padrão, o púlpito geralmente é que fica no meio. Aqui a gente é meio luterano, nosso culto fica para a direita, por questões de organização aqui na frente. Não sei se os irmãos perceberam, vagarosamente o púlpito está chegando para o centro, uma hora ele vai chegar lá. A ideia arquitetônica disso não é uma questão de marcação do pastor com os músicos da igreja, que vão ficar atrás do púlpito, e o púlpito é muito grande, e ninguém vai ver quem é que está tocando o baixo, porque o púlpito está na frente, coisas desse tipo. Não, a ideia por trás da conformação
e o púlpito no meio é de que o centro do culto na igreja presbiteriana é da palavra. A palavra recebe a maior atenção. No culto presbiteriano, a gente geralmente coloca a mesa no centro, o púlpito no centro e a mesa da ceia à direita. Aqui a nossa mesa é bem pequenininha, bem charmosinha. Mas o conceito é de que na hora do sacramento a atenção sai da palavra pregada e vai para a palavra encenada, que é a celebração da ceia. Por isso que a nossa Constituição diz que nunca se deve celebrar a ceia sem que tenha pregação. Porque a palavra precisa ser explicada. E às vezes você reclama que o pastor prega um sermão de quase 1 hora ou mais, e depois ainda faz mais um sermão na ceia de mais 20 minutos. Tem que ter explicação. Ninguém vai participar do sacramento sem ser instruído. É o conceito das Escrituras. Você deve comer e beber sabendo o que você está fazendo. Por isso a gente sempre explica algum detalhe acerca do sacramento na hora da ministração. Por isso que pais e membros que vão fazer a pública profissão de fé têm que responder sempre aquelas mesmas perguntas que às vezes o pastor quase sabe todas de cor já. E a igreja precisa confirmar, porque o sacramento também é pregação, só que é uma pregação encenada. Então, em quinto lugar, a gente precisa dar o foco para as Escrituras. O foco do sermão não pode ser o pastor e o seu carisma. O foco do sermão precisa ser a palavra. Por isso nós praticamos pregação expositiva. E por isso a gente faz questão de que você traga a sua Bíblia, eletrônica ou em papel, para você acompanhar a exposição das Escrituras. Sexto, o culto ele é congregacional. O que quer dizer um culto congregacional? É a igreja que adora. E essa questão veio lá da época da Reforma. Na época da Reforma, no culto católico, ninguém participava do culto, só o padre e o coral. Então toda a música era executada pelo coral, nunca pela congregação. Foi Lutero quem trouxe de volta a música para a congregação. E às vezes uma das crises que as igrejas que têm coral têm que administrar é exatamente a questão de que a participação do coral na liturgia passa a ser uma apresentação mais do que uma expressão de adoração. Tem gente que dá a vida para participar do coral, mas não participa de nada mais além disso. E não pode ser assim. A música coral ela é para expressar o que nós sentimos na hora da adoração, e não para impressionar as pessoas que estão assistindo ao culto. Embora nós achemos que o coral deva ser bem executado e com maestria, ele não pode ter a porta fechada para formar novos cantores na igreja, por exemplo. Porque tudo é para ensinar as pessoas a adorar e a servir ao Senhor. E a igreja que adora. Na liturgia luterana, na época de Lutero, o pastor, ele na hora da celebração da ceia, ele celebrava a ceia de costas para a igreja. Na igreja católica também era assim antigamente a missa. E isso tinha um significado. Era para dizer que quem oficiava também estava adorando. E não fazendo em lugar dos outros. Por isso existe aquela famosa discussão entre nós: você foi ao culto para adorar ou você foi ao culto assistir? Hoje eu assisti ao culto. Você assistiu ou você adorou? Você assistiu ou você participou? O culto ele é congregacional. Agora, ele é congregacional conduzido. Conduzido não no sentido que deve ser manipulado. Conduzido no sentido de que ele deve seguir a prescrição e o caminho que a Escritura prescreve. E por último, o culto ele deve ser didático, ele deve ser racional. Lembra de Romanos 12? Rogo-vos que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional ali é a palavra lógica,
O que é lógica? Lógico é aquilo que faz sentido, que tem começo, meio e fim. Então, o culto, e a liturgia deve mostrar isso, ele tem sentido. Essa é a razão, não sei se você já percebeu, que nós procuramos construir o culto a partir do sermão. Os hinos, as leituras, são escolhidos seguindo o caminho do sermão. Eu escolhi o Salmo 100 para abrir a escola dominical hoje, porque eu ia falar sobre liturgia. E o Salmo 100 é muito bom para mostrar isso. Nós cantamos cânticos que têm a ver com isso. É claro que nós fazemos isso com uma certa liberdade, sem muita imposição. Mas o fazemos seguindo uma lógica, um raciocínio que nós aprendemos com a própria Escritura. E a estrutura da liturgia de Isaías 6, você pode comparar Isaías 6 com o que nós fizemos agora de manhã e o que nós vamos fazer hoje à noite. O prelúdio, Deus é adorado antes de eu chegar. A adoração, eu vi o Senhor. A contrição, ai de mim, porque sou pecador. O louvor, eu vou engrandecê-lo porque fez, pelo que faz e pelo que fará por nós. A edificação, a quem eu enviarei, e também a consagração, envia-me a mim. O pós-lúdio, quando Isaías saiu do templo, Deus continuou sendo adorado pelos serafins. Deus continua sendo adorado após eu sair. E aí nós colocamos a pastoral, que é aquele momento administrativo do culto, mais odiado de todos. Na hora de terminar o culto, impetrou a bênção, o pastor ainda vai falar mais quase 20 minutos, dando aviso que eu nem quero ouvir. Domingo passado, na hora que eu falei assim, os avisos, uma irmã levantou, pegou a mão da filha e foi embora. Paciência. Algumas pessoas não gostam de aviso. Quando eu fui ordenado, a gente dava aviso no meio do culto, antes do sermão. Vocês se lembram disso? Era uma febre. Então, na hora que passava a palavra para o pastor, para o pregador, ele dava os avisos. Porque aí todo mundo já tinha chegado e ninguém tinha ido embora ainda. Você coloca os avisos após a bênção, na hora que for assim, impetrou a bênção, uma turminha, especialmente alguns que gostam de sentar lá atrás, levanta e vai embora. Por que nós... Aí começaram a colocar os avisos antes do culto começar. Ninguém tinha chegado. Não dá certo. Então é no final. Os avisos é a parte administrativa do culto. Não são culto, mas eles mostram como que a igreja está funcionando. E aí a gente dá os avisos, nem sempre nós prestamos atenção. Passam uns 15 dias, eu recebo alguém me telefonando. Pastor, eu não fui convidada para a programação tal. Como não? Foi dado um aviso lá na igreja, público. Se você é membro da igreja e o aviso foi dado publicamente, você está mais do que convidado. Mas eu só me sinto convidado quando chega um bilhetinho, um papelzinho, escrito assim, você, fulana de tal, está convidado. Aí eu não dou conta de resolver esse problema, não. Eu tinha uma irmã numa igreja que eu pastoreava que toda vez que tinha uma programação especial, ela se queixava que não tinha sido convidada. Eu falei, como que a senhora não foi convidada? O aviso foi dado lá na igreja para todos. Não, mas isso não é convite. Claro que é. Se nós formos imprimir um convite para cada um, a igreja quebra. A gente não tem arrecadação para isso. Então os avisos, eles fazem parte da funcionalidade do culto. A gente tenta resolver o problema dos avisos com o boletim, mas tem gente que não lê boletim. Pastor, eu não fiquei sabendo dessa programação. Como não? Estava no boletim. E agora o nosso boletim até é eletrônico, não tem como fugir dele. Então, às vezes nós trazemos para o púlpito alguns avisos mais urgentes, ou que a gente quer enfatizar, e deixa escapar um ou outro. Aí algumas pessoas reclamam dos que são dados e dos que não são dados. Se você inverte, a reclamação fica do mesmo jeito. Quem achou bom o primeiro, reclama do segundo. Quem reclamou do segundo, achou bom o primeiro. Então esse é um problema que, se algum dia você for líder na igreja, presbítero, diácono, pastor, seminarista, a sua cruz vai carregar o resto da vida onde colocar os avisos. Só no boletim a gente já aprendeu que não resolve.
Menos de 10% dos irmãos da igreja leem o boletim com atenção. Mas a gente tem que fazer. Não é? Muito bem. E agora, José? O que eu vou fazer com tudo isso que o pastor falou? Não é? Para que eu vou à igreja? É uma pergunta. Por que Isaías foi lá no templo? Isaías foi lá no templo para adorar. E quando ele estava lá, Deus resolveu se manifestar a ele. Lembra de Tomé? A gente não sabe por que Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu a primeira vez. Alguns acham que é porque ele estava deprimido. Aí ele ficou sozinho, queria ficar sozinho, nada de companhia, vou ficar sozinho. Alguns acham que ele estava com vergonha, porque negou Jesus e saiu correndo igual aos outros. Então tem várias razões, justas ou não, porque Tomé não estava lá no cenáculo junto com os discípulos na hora que Jesus apareceu. O fato é que Jesus apareceu, ele não estava lá, e porque ele não estava lá, ele teve que esperar uma semana para ver Jesus ressuscitado. Ele foi o último. E às vezes isso acontece com a gente fala assim, eu não vou ao culto. Mas Deus fala. Às vezes eu falo assim, vou fazer um sermão de carapuça. Hoje o fulano, a Beltrano e o ciclano tinha que estar aqui porque o meu sermão é para eles. E miro assim com toda certeza para acertar o ouvido desse ou daquele irmão. Aí Deus diz, é o que está lá no cantinho, no último banco, que eu vou mexer com ele hoje. Quantas vezes? Uma vez eu preparei um sermão para falar sobre roupa indecente, porque tinha uma irmã lá na igreja que não se emendava. Eu cheguei na igreja e falei assim, olha, antes de vir para o culto, se olhe no espelho e pergunte assim, espelho, espelho meu, existe alguém mais decente do que eu? E a irmã vestiu lá o vestido indecente dela, ficou na frente do espelho, fez a pergunta e o espelho disse para ela que não, que ela estava muito decente, que ela podia ir assim mesmo. Então ela ia com roupa indecente e ela chamava a atenção das outras e começou a dar mau exemplo porque as outras começassem a se vestir igual a ela. Então eu vou fazer um sermão. E assim, por pura misericórdia e ignorância, eu fui ao púlpito e disse, olha, domingo que vem eu vou falar sobre roupa indecente. Então cuidado com a roupa que você vai escolher para vir no culto domingo que vem. Eu preparei o sermão, e eu fiz o sermão e ela foi com roupa indecente. Aí todo mundo olhava para ela na hora do sermão, não tinha outro caminho. Mas, apesar de eu ter feito um sermão de carapuça, não foi nela que Deus vestiu. Naquele dia, do outro lado do templo, essa irmã estava sentada do lado direito. Do outro lado do templo, apareceu uma visitante chamada Aparecida. Aparecida apareceu lá no culto. E ela ouviu aquele sermão irado do pastor sobre roupa indecente. 1 hora de sermão. Primeira vez na igreja. E 6 meses depois eu estava fazendo a pública profissão de fé dela. Deus trabalha sem a gente ver. E Ele usa essas questões. Porque Ele é muito maior do que o pastor. Ele é muito maior que a liturgia. E Ele mesmo prescreve a forma como Ele quer ser adorado. Para que serve o culto? O culto serve para criar, possibilitar o nosso encontro com Deus e o encontro de outras pessoas com Deus. Nós não fazemos o culto para agradar o visitante. Nós fazemos o culto para agradar a Deus. Agradando a Deus, Deus faz a sua obra no coração do visitante. Essa é a nossa postura. Será que vale a pena prestar atenção? Deus falou de Jesus para Isaías, Isaías falou de Jesus para os outros. Preste atenção. Deus vai falar com você, ou Ele vai falar através de você para outra pessoa. Um pastor perguntou para uma ovelha, você lembra o que o seu pastor pregou no dia 15 de janeiro de 1986? Não lembro uma palavra. Você lembra o que você comeu no dia 15 de janeiro de 1986 no almoço?
Não me lembro. Deve ter tido arroz e feijão e mais alguma coisa. Então, participar do culto é a mesma coisa que alimentar-se. Precisa de regularidade. Precisa de constância. Assim como você não lembra o que você comeu há 1, 2 meses atrás, talvez você não lembre uma palavra do que o pastor falou no sermão ou na escola dominical 2, 3 meses atrás. Mas você sabe que naquele dia sua alma foi alimentada. Isso é que importa. Uma vez ou outra você lembra de um almoço especial. Aquele churrasco do Natal de 1999, inesquecível. Aquela picanha feita pelo churrasqueiro da igreja. Oh, que saudade! Assim também você lembra de um ou outro sermão do pastor. Naquele dia, o pastor estava iluminado. Estava pregando lá no Jardim Goiás, e aí acenderam uma luz, e a luz ficou bem em cima da minha cabeça, e na hora que tiraram a fotografia, ficou parecendo assim um facho de luz, né? O pastor estava iluminado aquela noite. Pena que não acontece isso todo sermão, né? Mas existem momentos, experiências e programações que ficaram no seu coração e que perduram por anos. Eu me lembro o dia que o pastor colocou na liturgia do culto, aquele hino, meu amigo, hoje tens essa escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu não gostava de ir no culto à noite. Não gostava, só gostava da escola dominical. Aí, com muita preguiça, eu falei, eu vou hoje. E o reverendo Crisógono pregou um sermão que eu não lembro uma palavra. Mas no final ele disse, nós vamos cantar esse hino. E quando nós cantamos aquele hino entrou como um relâmpago na minha alma. Naquela noite eu decidi que não faltaria mais aos cultos. Porque eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Já tinha cantado aquele hino várias vezes, mas naquela noite e depois daquela noite, virou especial. Virou especial. Eu tenho as minhas experiências, você tem as suas. Guarde-as no coração porque elas são importantes. E elas não são tão comuns assim. Porque se fosse todo dia igual, você não se lembraria delas. Não, tem dia que é melhor, tem dia que é um sacrifício, mas tem dia que é especial. Vamos orar? Pai, nós somos servos e servas que querem aprender a cultuar o Teu nome e queremos fazê-lo da forma apropriada, da forma que a Tua Escritura, que é santa e perfeita, prescreve. Não queremos ser legalistas, presos a palavras e frases, mas queremos entender o Teu propósito e sabemos que o Senhor usa as palavras para colocá-lo nas nossas almas. Nós ouvimos essa palavra nessa manhã e pedimos que ela seja esclarecedora, que ela seja orientadora e que ela seja, Senhor Deus, um divisor de águas na forma como eu entendo e participo da liturgia do culto. Para que o meu culto seja agradável a Ti, para que o culto de cada irmão, cada irmã, aqui no templo presente e nos acompanhando pela internet, seja agradável a Ti. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Se você quiser esse material, é só me pedir lá no WhatsApp, eu coloco lá para você, tá? E todo o material que a gente produz para a igreja, ele pertence à igreja. Você pode usar sempre que precisar. Está encerrado. À noite nós temos culto normal, com exposição da palavra. Hoje eu vou expor 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 11 ao verso 17. Alguns irmãos têm o seu versículo preferido nesse texto, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Eu vou expor esse texto hoje à noite. Deus abençoe a todos.